Shabbat Shalom, amados irmãos. Amém. Queridos, porção de hoje, Parashá número 18, Mishpatim, que significa julgamentos, estatutos, está em Shemot, Êxodo, capítulo 21, a partir do verso 1, até o capítulo 24, verso 18. Nós temos Haftará, referência nos profetas, em Jeremias 34, 8 a 22, e capítulo 33, 25 a 26. Temos referência na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, em Mateus, Matitiá, capítulo 5, versos 38 a 42, e um salmo complementar de número 72. Queridos, como nós sabemos, na Parashá anterior, certamente foi dito aqui, sobre os 10 mandamentos. O Eterno inicialmente nos dá os 10 mandamentos escritos por Ele mesmo. Os 10 mandamentos não foram ditados para Moisés. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Eterno com o próprio dedo dele. Duas vezes. E isso deve nos chamar a atenção. O próprio Eterno escreve o cerne, o âmago, o centro de toda a instrução dele, que são as 10 palavras, que nós chamamos comumente de 10 mandamentos. Então, logo após os 10 mandamentos, agora sim, como uma estrutura axiológica, uma estrutura de valores, o Eterno agora nos dá desdobramentos. Então, já falamos sobre a figura do fractal. É exatamente isso. Nós temos uma imagem muito grande, e agora aquela imagem ela começa a ser desmembrada, detalhada, e qualquer detalhe desta imagem reflete exatamente o todo. O Eterno agora nos dá mishpatim, estatutos, julgamentos, dentro aí da categoria de leis, de instruções. Ele nos fornece agora normas civis, normas de relacionamento, indicando o que, gente? Aquilo que falamos muito aqui, indicando que a nossa vida ela é inseparável, indissociável, indivisível. Ou seja, nós somos o que professamos. Não existe uma vida aqui na sinagoga e uma vida fora da sinagoga. Cuidado com isso. Não existe seguidor 007, agente secreto do reino. Isso não existe. O que você vive lá fora é o que você está testemunhando daquilo que você tem aprendido aqui dentro. Ou do contrário, está se passando por um agente duplo. E o judaísmo, sobretudo o messiânico, com as instruções aí bem elucidadas por Yeshua e também por todos os seus discípulos, apóstolos, enfim, principalmente o nome de maior relevo é o nome de Shaul Shalia, Paulo, o apóstolo, o enviado, esmiuça bem os termos de conduta de como devemos agir. Então não há nenhuma situação vivencial que eventualmente não esteja prevista na Torá. Não há. Para todas as situações, desde o momento que acordamos logo cedo até o momento que vamos para a cama, nós temos tudo albergado por essas instruções. Não há nenhuma desculpa para nós, no sentido de que, eu não sabia. Por quê? Porque nós já estudamos vários ciclos desses estatutos, dos mandamentos, das ordenanças. Nós conhecemos a Torá. Então, a partir do momento que nós declaramos que nós conhecemos a Torá, resta-nos agora aplicar, viver aquilo que já conhecemos. E na porção de hoje, gente, tem a
aquela famosa expressão do nosso povo: faremos e ouviremos. Não é ouviremos e faremos. Então, assim, se o Eterno disse o que Ele disse, não me importa, nós faremos. Foi o Eterno que disse: farei, eu farei. Cada um de nós deve declarar isso. O Eterno falou: eu farei. Ah, mas você está compreendendo? Não importa. O nosso papel é o papel de praticar, de fazer aquilo que é da vontade do Eterno. Então, queridos, isso tem que ficar muito claro, né? Porque, volto a dizer aí, o exemplo que o Evandro deu aqui hoje, é exatamente isso. Nós retratamos aí fora aquilo que estamos pregando, aquilo que estamos confessando como sendo fé. É óbvio que muitas vezes somos mal compreendidos, mas isso é outra história. Isso só nos chama a atenção para sermos mais cuidadosos, mais zelosos, e não permitir que uma coisa tão mínima, tão insignificante, possa macular, né, a nossa fé e, sobretudo, o nome do Eterno. Então, esse é o cuidado. Durante todo o tempo, o nosso povo passou por situações e o Eterno deixava muito claro: que o meu nome seja engrandecido por onde vocês passarem. E o nosso papel como nação sacerdotal, como integrantes de Israel, como verdadeiros israelitas que somos, verdadeiros israelitas que somos, o nosso papel é difundir o nome do Eterno por onde passarmos. E isso, obviamente, está intrinsecamente ligado ao nosso comportamento. Queridos, o Eterno, Ele dá agora então as suas instruções. Pergunto: para quem são as instruções? Um de cada vez. Israelita, talvez. Mais alguém, gente? O Eterno dá as suas instruções. Para quem são os destinatários dessas instruções? Os filhos dele, seu povo. Para todo o seu povo. Para todo o seu povo. Bom, segunda pergunta: quem é esse povo? Os que ouvem e praticam a vontade dele. Os que ouvem e praticam a vontade dele. Yeshua, quando confrontado, acerca da mãe e dos irmãos, ele disse: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Queridos, acompanhe comigo em Shemot, em Êxodo, capítulo 12, verso 49 e 50. Êxodo 12, 49 e 50. Diz assim: a mesma lei, ou seja, a mesma instrução, o mesmo ensino, o mesmo regulamento, as mesmas normas, para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como Adonai ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Gente, todos já ouvimos, que esse negócio de lei, isso é para os judeus. Ouvimos isso toda hora. Esse negócio de lei é para judeu. Esse negócio de lei é para Israel. Então nós estamos com um problema com esse verso. Esse verso está falando exatamente o contrário. Esse verso diz, mais uma vez, a mesma lei, a mesma instrução, haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Mas aqui tem um qualificativo, que peregrinar entre vós. Sim, segura um pouquinho que tem mais.
Gente, conhecendo o Eterno, será possível, ou seria possível, que o Eterno fizesse acepção de pessoas? Seria possível que o Eterno tratasse um de uma forma e outro de outra forma? Seria possível ele utilizar 2 pesos e 2 medidas? Sonoro, não. Não é possível. O Eterno é justo. É por isso que a instrução dele é universal. Esse coração aqui da lei, de toda a instrução, que são as 10 palavras, os 10 mandamentos, perpassa por todas as escrituras. São princípios universais. Até o ímpio compreende do que está falando. Até o ímpio, sobretudo os mandamentos atinentes ao próximo. Honrar pai e mãe. Nós vemos ímpios, pessoas que não têm nenhum compromisso com a vontade do Eterno, honrando pai e mãe. Eles obedecem esse mandamento. É um mandamento que muitos fazem até melhor do que muitos de nós. Não matar. Compreendem o preceito da norma, o que está por trás, por que não devemos matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e nem cobiçar nada que é do outro. Isso é universalmente conhecido e facilmente identificável. Todos os povos compreendem isso. Por quê? Porque essa é uma lei universal. Agora é óbvio que dentro desses mandamentos agora vem os desdobramentos que a porção de hoje ela traz com muita clareza e de forma minuciosa até. Eu falei isso no ano passado, vou repetir para fins de didática mesmo, e é importante que estejamos sempre repetindo, porque é essa repetição que nos faz gravar. Nós temos aí durante a semana, é um recurso pedagógico, durante a semana são feitas dentro da porção de hoje, a porção de número 18, ela é dividida em 7 partes. Em 7 partes. Nós chamamos de aliado. São 7 aliados. E o Eugênio, ele vem aí mandando para nós aí esse estudo diário, essa parcela da porção. E logo na primeira leitura, que vai no capítulo 21 de Êxodo, do verso 1 ao 19, o Eterno então apresenta, instrui Moisés, está dizendo para ele: eu estou te dando agora os mandamentos, os estatutos, para que você apresente-os ao povo, dá a ordem expressa para ele. E aí vem o primeiro assunto aqui, é o tratamento que devemos ter com os escravos hebreus, homens e mulheres. Então, e aí fala de danos ao próximo, aquilo que é voluntário, aquilo que é involuntário ou acidental, fala da violência contra os pais, fala de amaldiçoar os pais, quais são as penalidades por isso, fala do sequestro, dessa maldição, dos filhos contra os pais, e da restituição de danos numa eventual luta corporal. Então, na primeira aliada, nós temos tudo isso. Não se preocupem, eu não vou descer em minúcias acerca disso. Na segunda leitura, queridos, o Eterno agora já trata da violência contra o escravo. Volta a dizer, o escravo tratado aqui não é na mesma conotação de escravo como conhecemos. Não é essa escravidão que foi abolida em 1888, não é disso que está falando. Está falando de um do povo que praticava um furto ou um roubo e não tinha condições de ressarcir. Então, no julgamento, ele era vendido e o dinheiro dessa venda era repassado à vítima. E
ele prestaria serviço, seria servo de uma família, nós estamos falando no nosso contexto, no contexto do nosso povo. Ele ficaria ali servindo aquela família durante o tempo necessário a que o prejuízo que ele deu fosse plenamente satisfeito. Todavia, não poderia ultrapassar 6 anos. Então ele serviria no máximo 6 anos. No 7º ano, então, ele era liberto, salvo uma exceção, que tem também aqui. Se ele estava ali, se ele estava gostando de estar ali, se ele tinha motivos para estar ali, ele não queria sair dali, ele poderia permanecer ali até o próximo jubileu. Isso são detalhes que a Torá nos apresenta, e obviamente isso não é aplicável hoje por questões óbvias. Tá, mas são as instruções que foram dadas ao nosso povo, e mostra aqui o cuidado do Eterno em termos também de ensino. Esse do povo, né? Vamos nos inserir na história. No meio de nós, alguém tem um deslize. A reprimenda recomendada, determinada, era para correção. Não tinha um caráter eminentemente punitivo. Mas tinha punição, obviamente, né, porque ele estaria na condição de servo, né, mas com um cunho muito mais pedagógico, ressocializador, do que punitivo propriamente. O objetivo era consertar a pessoa, era fazer com que ele reconhecesse o seu erro. E aí eu fico imaginando se isso ainda estivesse em vigor nos tempos de hoje. Nós teríamos uma sociedade muito mais ordeira, né, sem dúvida alguma. Na terceira leitura, na terceira parcela da leitura aí, nós temos determinações do Eterno com relação a restituições causadas por danos de animais. O nosso direito, gente, hoje, o direito civil que nos regula também a vida civil, trata de tudo isso. Né? Quando um animal pratica um dano, o seu dono é responsável. Nós somos responsáveis por nossos animais. E aqui a Torá, descendo em minúcias, ela trata da pena, né, da penalidade em caso aí, a depender das consequências desses danos. Nós temos aquela questão da sedução de uma moça, né, como que era tratado isso também, né, e qual a consequência para aquele que seduzisse. Né, nós temos a questão da feitiçaria, que é abominável aos olhos do Eterno. A questão da bestialidade, que é o envolvimento humano com animais, que é extremamente grave aos olhos do Eterno. E nós temos também a questão da idolatria. Queridos, tudo isso hoje, veja bem, nós estamos falando aqui de mais de 4.000 anos. O Eterno já condenava a feitiçaria, o envolvimento humano com animais, né, e a idolatria. Hoje, tudo isso é absolutamente normal, entre aspas, na sociedade. Nós estamos vendo aqui tribunais humanos, né, regulamentando esse tipo de relação, sobretudo aqui no que toca a envolvimento humano com animais. E a questão da idolatria, obviamente, tem sido aí já uma tônica de muito tempo, e isso não é nenhuma novidade. Temos aqui, gente, uma proibição de emprestar dinheiro a pessoas pobres com a intenção de pegar-lhes os bens. A pessoa já é pobre, aí empresta para ela com a intenção de tirar a única coisa que ela tem como garantia. Então, uma vedação acerca disso.
E aliás também a negação de emprestar dinheiro com juros no meio do povo. Ou seja, um israelita não empresta dinheiro com juros a outro israelita. Juros, gente, juros aqui são tratados como usura, usurário, são juros que comprometem a renda daquele que está pagando. Por exemplo, a lei hoje, a nossa lei civil, ela regulamenta os juros, não pode ser superior a 1%. Dependendo da situação, pode chegar a 2%. É o máximo que a lei permite. E isso em relação a particulares. Em relação a instituições financeiras, infelizmente, eles são livres para pactuarem o que eles quiserem. Por isso que nós temos contrato de cartão de crédito com 16%, com 18%, com 20% de juros. No meio do nosso povo, isso não pode acontecer. Porque isso causa, sem dúvida alguma, gravíssimo prejuízo àquele devedor, porque vai somando aí uma bola de neve. Na quinta leitura, nós temos a vedação de que o inocente seja considerado culpado e temos uma proibição de receber suborno. Gente, veja quantos princípios que regulamentam a nossa relação. E do mesmo jeito que um civil, ele não pode alegar desconhecimento da lei para falar que não está cumprindo, a lei do Eterno é a mesma coisa, porque há uma presunção de que todos nós sabemos disso aqui. A ordem do Eterno, quando ele deu essas instruções, foi exatamente que isso fosse ensinado geração após geração. E isso, de algum modo, também está gravado em nós. Aquilo que eu falei, são princípios universais facilmente perceptíveis. Queridos, nós temos também a regulamentação da Shemitah, que é o descanso da terra. Então nós trabalhamos aqui com o descanso semanal, o Shabat, e nós temos agora o descanso da terra, de 7 em 7 anos. Também é tratado aqui nessa parashá, nessa porção de hoje. Temos uma proibição expressa também com relação a mencionar supostos deuses. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, ouve Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é Ele é único. Nós não podemos sequer mencionar o nome de qualquer outra entidade que já se denominou como um suposto Deus minúsculo. Não podemos fazer isso. Nós temos também a questão da obrigatoriedade das festas, sobretudo aquelas 3 festas, que são chamadas festas da peregrinação, que são Páscoa, semanas e cabanas, não é isso? Ou tabernáculos. E a vedação aqui diz se apresentar ao Eterno de mãos vazias. Apresentar ao Eterno, gente, de mãos vazias tem a ver tanto com a questão da oferta material, quanto da questão da gratidão. Muitos ficam presos na questão material e não abrem a boca para agradecer, para renderem ações de graças ao Eterno por tudo quanto Ele tem feito por nós e para nós. Na 7ª porção, nós temos aqui a questão do aborto. Não haverá abortos na terra, nem esterilidade, e nada morrerá antes do tempo. Então, o Eterno, dentro daquele princípio que Ele coloca diante de nós as bênçãos e as maldições, nós temos aqui a garantia de que, se nós obedecermos, nós colheremos as bênçãos. E esterilidade, doenças, nada disso virá sobre aqueles que efetivamente têm um compromisso com Ele.
E aí alguém pode perguntar, ora, mas como que hoje há tantas doenças, como que hoje há ocorrem tantas mazelas com o próprio povo que se denomina de Deus? Quem pode responder isso? Consequência de pecado. Eu acho que o pecado acaba atingindo. Um exemplo, quem deixa a terra descansar no 7º ano? O alimento que a gente alimenta, que a gente adquire, ele não passa pela obediência ao descanso da terra. Isso vai nos afetar, de certa forma. É exatamente isso, gente. A grande questão é que as pessoas continuam ignorando as instruções do Eterno. Né? E aí vem a questão do pecado. Né? Todas essas instruções, elas têm que ser obedecidas. E aí, como que o que a palavra garante acerca do pecado? O pecado, falava isso hoje mais cedo, né, faz separação, Isaías 59, 2. O pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Agora, o que é pecado? Tecnicamente falando, a própria palavra dá o conceito de pecado. O que é pecado? O pecado é a transgressão da Torá, é a transgressão da lei. Né? E o que nós temos? As pessoas, elas ignoram essa lei. Muitos dizem que não precisa nem cumprir a lei, que, como eu já disse, isso é coisa para judeu. Levítico 24, 22 diz assim: a mesma sentença será entre vós, quer se trate de um natural da terra ou estrangeiro, pois eu sou Adonai, o vosso Deus, o vosso Elohim. A mesma sentença, gente, o comportamento, ele vai resultar numa decisão. A mesma decisão que eu der para um israelita será para um estrangeiro que estiver no nosso meio. A mesma instrução, a mesma sentença. Números 9, 14. Se algum estrangeiro reside entre vocês e celebra a Páscoa a Adonai, deverá celebrá-la segundo o ritual e os costumes da Páscoa. Haverá entre vós apenas um estatuto e uma instrução, tanto para o estrangeiro quanto para o natural da terra. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, tudo isso que faz parte do estudo de hoje, é para quem? É para todo o povo de Deus. Para todo o povo de Deus. Números 15, 15. A congregação deverá obedecer às mesmas leis, estatutos que valerão para vós, como para o estrangeiro que habita entre vós. Esse é um decreto perpétuo pelas suas gerações, que perante Adonai valerá tanto para vós quanto para o estrangeiro residente. Pois não. Quando você diz assim que o pecado é a transgressão da lei, dá uma sensação para nós assim, estamos bem na fita, estamos aqui no Shabat, nós já celebramos as festas lá do Shabat, né? Só que Yeshua nos ensina que é muito mais do que essas coisas são importantes, mas é um espírito da lei que nós devemos vivenciar todos os dias, né? O nosso comportamento em casa, com a educação de filhos, relacionamento marido e mulher, no trabalho, enfim. Então a gente não pode ficar muito assim, nossa, não estou igual a eles, né? Eles ainda não entendem essa questão, não. Vamos ficar bem espertos também para ver se a gente está vivendo. É só um detalhe, né? É uma mitzvah? É uma mitzvah. É um mandamento? É um mandamento. Tem que obedecer? Tem que obedecer. Agora, muito mais além, por exemplo. Exatamente, muito mais além, porque fala que se só obedecermos, seremos servos inúteis. Exatamente. Se fizer só o que vos mandam, né, só aquilo que está determinado no mandamento, nós somos inúteis. Também aquele que fala, né? Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, não poderão. Jamais entraremos no reino. Né? Finalizando aqui com os textos, Números 15, 16 diz: a mesma lei, a mesma instrução e ordenança incidirá tanto para vós como para o estrangeiro que habita no meio de vós. Queridos, isso é muito claro.
Isso é muito claro. Mas infelizmente o que nós vemos? Nós vemos um sistema ocidental cristianizado, diga-se romanizado, né, que simplesmente colocou uma venda nos nossos olhos de um modo geral, né, aqui no Ocidente, no tocante à instrução do Eterno, às instruções do Eterno. Né, inclusive com essa pecha de que é para judeu, que isso não é para todos, é como se houvesse uma separação. Né? Então, gente, o povo do Eterno é um só. O povo do Eterno é um só. Começa por Israel. E todo o resto. Bom, se começa por Israel, como o resto do mundo se enquadra no conceito de povo? Ser enxertado. Isso. Baruch Hashem. Sendo enxertado. Então, todo o resto do mundo tem que ser enxertado. Enxertado onde? Na oliveira verdadeira. Na oliveira verdadeira, ou seja, em Israel. E esse enxerto hoje, ele só é possível por conta do sacrifício de Yeshua. Yeshua quebra a parede da separação. Está isso lá em Gálatas, em Efésios. Né? Yeshua ele quebra essa barreira e a partir do sacrifício dele, agora não há diferença entre judeu e grego no que respeita a ser povo de Deus. Mas continua sendo por meio de Israel, em cumprimento à profecia, a promessa, melhor dizendo, do Eterno com Abraão: em ti, Abraão, serão venivrehu, benditas, enxertadas todas as famílias da terra. Ou seja, aquele que não estiver inserido nesse contexto está fora do reino. Um só povo, um só Deus. Um só povo, um só rebanho, um só pastor. Um só mediador, um só Deus. Um só Deus, um só mediador. Como lidar com essas coisas diante da famosa teologia da substituição? Então, gente, é hora de nos atentarmos para isso. Né? Tem gente aí fora perecendo, né? Está perecendo, vai perecer, exatamente porque está doutrinado com a teologia da substituição, entendendo que ele agora faz parte de um novo Israel, entendendo que os gentios são um povo e os israelitas são outro povo, entendendo que Yeshua, Jesus, para eles, né, diz, já cumpriu tudo e que não precisa cumprir mais nada. Só que eles ignoram o que o próprio Jesus, Yeshua, disse: eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Tudo isso que eu estou falando, Yeshua disse, tudo isso que eu estou ensinando, esse ensino não é meu. Esse ensino é do meu Pai que me enviou. As palavras que eu vos digo não são minhas, mas do Pai que me enviou. Yeshua declara: eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade. A minha vontade consiste em fazer a vontade do Pai. Ou seja, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, aquilo que eu quero. Eu estou aqui em plena dependência e obediência ao Pai. E nós, queridos, nós somos chamados exatamente nesse contexto, no mesmo contexto. Esses estatutos, Mishpatim, só é aplicável para nós se nós nos inserirmos e compreendermos o contexto onde estamos hoje enxertados em Israel. Enxertados em Israel. E nós precisamos, queridos, mais uma vez, volto a dizer, nós somos
como a palavra diz, né, que o Eterno estava em Yeshua, reconciliando consigo o mundo e nos dando um ministério de reconciliação, o que temos feito acerca desse ministério? O que temos feito para que as pessoas se reconciliem com o Eterno? Quais são os passos práticos que eu tenho dado para que isso aconteça? Vamos lá para Efésios. Efésios 2. Efésios 2. Gente, estamos estudando Efésios, né, nos nossos encontros semanais. Baruch Hashem, não saímos ainda do capítulo 1. Então nós temos aqui uma carta aos Efésios. Quem é o emitente da carta? Paulo, Shaul. Não é? Por ele mesmo, por vontade dele? Não. Ele fala assim: Paulo, apóstolo de Yeshua, por vontade de Adonai. Quem são os destinatários da carta? Olha aí. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Yeshua HaMashiach. Então, essa carta não é aos Efésios. Não se trata aqui de uma simples naturalização, né? Aos santos que vivem em Éfeso. Então eles estão em Éfeso e são santos. Não basta estar em Éfeso. Tem que estar ali e tem que ser santo. Santo, gente, volto a dizer, não é essa figura que Roma também nos ensinou. Santo é aquele que declara que quer servir a Adonai e fazer a vontade dele. Então ele começa agora num processo de santificação. Ele é santo porque já foi justificado pelo sacrifício de Yeshua. Então, a partir do momento da justificação, ele entrando no processo de santificação, né, ele já é considerado santo. Então, Paulo está escrevendo para essas pessoas, não é para qualquer um. Né? Aos santos que vivem em Éfeso. Basta ser santo? Não. Santo e fiel. Ou e fiéis. Olha aí. Aos santos e fiéis. Porque pode ter alguém que está no processo de santificação e não está sendo fiel. Então, são para esses é que Paulo escreve essa carta. Para os que têm Emuná e Bitahon. Né? Confiança, fidelidade, adequação, prática, consolidação de conhecimento, Bitahon. Né? Emuná e Bitahon caminham juntos. Então eu não posso falar que eu tenho fé. Tiago fala sobre isso, né? É a questão de fé e obras. Né? Obras aí, o problema de obras é outra má interpretação e má colocação. Porque eu tenho que fazer uma boa obra. Não, é vida, gente. Bitahon tem a ver com vida. É o que eu comecei falando aqui. Não há uma separação entre aquilo que vivemos e aquilo que professamos. É algo uno e indivisível. É hebraico, sim, Bitahon. Emuná e Bitahon, sim, hebraico. Emuná e Bitahon. Emuná, confiança, fidelidade, Bitahon, aplicação prática. É a justa posição daquilo que cremos. É a resposta, né? Viver de acordo com o que crê. Exatamente. É o aspecto
prático, adequação de vida. Adequação de vida. Então, queridos, Paulo continua aqui. Bendito é Adonai e Pai do nosso Adão, Yeshua HaMashiach, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, em Yeshua, assim como nos escolheu dele antes da fundação do mundo. Para qual objetivo? Sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, queridos, esse é o objetivo, santos e irrepreensíveis. Avance um pouco para o verso, capítulo 2. Capítulo 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que antigamente vós, gentios na carne, e aqui, gente, isso tem tudo a ver com os mandamentos. Mas espera aí, eu sou gentio, eu não preciso seguir mandamento. Não é isso que nós ouvimos? Ora, Paulo está dizendo, Paulo está onde? No Velho ou no Novo? Os cristãos seguem qual? Ué, mas por que não segue esse aqui então? Entende? O movimento em si é uma contradição. Eu fico vendo o povo hebreu, o povo israelita, tendo a Torá em mãos, o conhecimento, ele ainda é um transgressor dela. Imagina se você nega a Torá. Como que vai acertar? Andar em caminho reto? Exato. Recusando ela. Impossível. Igual está aqui no início do capítulo 2, vocês estavam mortos. Isso. Em vossos delitos e pecados. E atos de desobediência. Exatamente. Negando a Torá, é impossível viver. Exatamente. E aí, no verso 11, né, vocês gentios, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, naquele tempo, estáveis sem Yeshua, separados da comunidade de Israel. Mas espera aí, o que tem uma coisa a ver com a outra? Né? Onde que diz que eu tenho que estar unido a Israel? Né? E Paulo continua. Então vocês não tinham Yeshua, né, o ungido de Deus, vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês eram estranhos à aliança da promessa, às alianças, né, da promessa, vocês não tinham esperança, não tinham Deus no mundo. Olha a inversativa do verso 13. Mas, olha que palavra maravilhosa. Mas agora, em Yeshua HaMashiach, vós que antes estáveis longe, vós que antes estáveis separados da comunidade de Israel, fostes o quê? Aproximados pelo sangue de Yeshua. Porque Ele, Yeshua, é a nossa paz. Né? E aqui vem dizendo que Yeshua quebra essa parede da separação. Então, verso 19, agora já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão. Gente, quando fala concidadão, né, quando fala co-herdeiro, né, está dizendo o quê? Que nós somos cidadãos juntos, nós somos herdeiros juntos. Mesma cidadania. Mesma cidadania, mesmo direito. Cumpridores da lei. E aí, obviamente, a mesma lei, o mesmo estatuto, as mesmas ordenanças, mishpatim, para o povo de Deus. A questão é, queremos ser povo de Deus? A questão é, eu vou continuar com esse argumento, para dizer pouco infantil, pueril, de que o Eterno faz acepção de pessoas, que o Eterno ele tem um tratamento com Israel e outro tratamento com outro povo. É possível raciocinar assim? Não é possível. Então Paulo diz, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Agora sim,
Agora é a mesma família, gente. Um só povo, um só rebanho, um só pastor, um só mediador, um só Deus. Mais claro que isso, eu não consigo ser. E o 20, amigos? E agora, sendo da mesma família, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Yeshua HaMashiach, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado a Adonai, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Adonai no Espírito. Então, queridos, o mesmo estatuto, a mesma ordenança, a mesma lei, a mesma instrução, a mesma Torá, tanto para nós quanto para o nosso próximo. Nós somos uma família, por isso que lá em Gálatas Paulo diz: já não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, uma única família. Não há distinção mais de nacionalidade, de naturalidade, né? Nós somos um único povo, seguindo o mesmo Deus, por meio do mesmo mediador, por meio do sacrifício desse mediador, né? Formando uma única família. E aí, queridos, mais uma vez, termino agora com esse verso, mais uma vez. E o Eterno estava em Yeshua, o seu Filho, o seu ungido, reconciliando consigo o mundo. E ele nos dá, por reflexo, esse ministério da reconciliação. Né? Nós precisamos encampar esse ministério. Nós precisamos atentos a essas preciosas instruções. Né? Instruções que, como já dito, permeiam toda a nossa vida, desde o momento que acordamos até a hora que vamos dormir. Que possamos transmitir esse conhecimento às outras pessoas e tirá-las dessas tão densas trevas. Que o Eterno nos abençoe e nos capacite a isso. Shabbat Shalom a todos.